Quando a gente chega na estratégia do serviço, uma das grandes perguntas que a gente pode fazer, as perguntas que a gente pode fazer para nos orientar como fazer a estratégia do serviço é quais serviços oferecer e para quem, como diferenciar dos competidores, como criar o conceito de valor de serviço, como gerenciar os aspectos financeiros, como definir a qualidade de serviço, como melhorá-la, como alocar recursos de forma eficiente, como resolver conflitos de demanda. Então percebam que são perguntas que qualquer administrador, gestor faria quando está montando uma estratégia de negócio, ou talvez uma estratégia específica para aquele serviço. Então, ele não foge muito a um conjunto de melhores práticas, ele só está definindo para que você consiga guiar, seguindo, levando em consideração a governança de TI. Lembrando que muitos cursos de TI, às vezes, costumam abordar a parte de gestão e administração, inclusive o COBIT também, mas ele não é tão aprofundado nessa parte. A maioria dos cursos, eles são muito mais técnicos, eles têm que ser um pouquinho mais técnicos. Então, essa visão de gestão dessas perguntas é muito importante para auxiliar nesse gerenciamento, nesse alinhamento alta gestão, né, com tecnologia da informação. Então, quando eu tenho um serviço, né, eu tenho que pensar em ter um encapsulamento daquele serviço, eu tenho que isolar do cliente qualquer complexidade que eu tenho, isso tem que ser livre e limpo para o cliente ele não tem que ter conhecimento de operações de baixo nível, né? Linguagem de programação, detalhes técnicos, ele tem que só que utilizar. Eu tenho que levar em consideração, dependendo se eu vou ter um sistema aberto ou se eu vou ter um sistema fechado, onde o fluxo é unidirecional, e o aberto quando eu penso numa retroalimentação. Eu tenho que levar em consideração os recursos daquele serviço, que são, né, os ativos daquele serviço, que são recursos, capacitações, e os provedores internos da própria organização, os compartilhados, né, que vai ter um risco e flexibilidade médio e externo, dependendo do seu serviço. Se ele for um serviço só interno, vai estar internamente, lógico, o risco é baixo. Se ele for compartilhado, você vai ter um risco médio, mas se ele for externo, se você pensa num serviço externamente, você tem um risco maior. Mas você precisa, na hora da estratégia do serviço, pensar basicamente nesses tópicos. Eles não limitam, mas é um conjunto de melhores práticas, como o próprio White se define. A estratégia do serviço, quando você for pensar na estratégia do serviço, você tem que criar a estratégia do serviço pensando nos 4 P's da estratégia. Então, a perspectiva, o posicionamento, os planos e os padrões que você tem. Então, esses são os 4 P da estratégia, cai bastante em concurso em algumas avaliações. No desenho do serviço, o desenho de serviço ele é definido, né, como o desenho de serviços de TI apropriados e inovadores, incluindo suas arquiteturas, processos, políticas e documentações que vão atender os requisitos dos negócios atuais e futuros, que é a própria definição do livro do White. Então ele vai ter como no foco o desenho e a criação de serviços de TI, como a gente disse, né? E lógico, levando em consideração a estratégia que a gente definiu a partir do livro anterior, a partir da fase anterior, chamando assim de fase de estratégia. Então, quando eu penso no desenho, eu penso numa solução completa que vai ser que tem uma aderência aos requisitos que foram definidos nas estratégias ou que você venha a fazer nas fases de elicitação de requisitos, que você venha em contato com os usuários internos ou externos que vão utilizar o serviço. Sistemas e ferramentas como um todo, você pode fazer o desenho da solução completa com aderências e requisito, muitas vezes sistemas e ferramentas também para apoiar o serviço, você tem que levar em consideração se tiver arquiteturas tecnológicas e de gestão. Muitas vezes você vai precisar fazer uma operação desse serviço ou um gerenciamento desse serviço, então muitas vezes você vai utilizar arquiteturas tecnológicas e arquiteturas de gestão, especificamente para fazer esse gerenciamento, ou assim, arquiteturas tecnológicas, infraestruturas e muito mais. Processos, a gente viu que o White já tem um grupo de processos, então a gente vai ter que se basear em processos para manter os serviços que a gente tem. E, por fim, para garantir que a gente consiga medir e melhorar, né, que a gente tenha métodos e métricas que é especificamente para a qualidade do processo dentro do desenho do serviço.
O desenho do serviço ele também tem 4 P's que você deve levar em consideração na hora de pensar no desenho do serviço, quando estiver fazendo o desenho de serviço, que são as pessoas, processos, produtos e parceiros que vão estar envolvidos naquele serviço. Então, a gente precisa observar durante o ciclo de vida do serviço os 4 P's que estão dentro desse desenho. E como eu falei ali, a gente pode levar em consideração dentro dessa fase, dentro do desenho de serviço, algumas fases que são bastante comuns na engenharia de software e na parte de TI. Para quem é de TI tem uma visão mais fácil, que é a parte de engenharia de requisitos, a elicitação de requisitos, para que você consiga definir os requisitos funcionais e não funcionais de um sistema, gerenciamento de dados e informações e gerenciamento de aplicações que nós possamos ter. Na transição de serviço, o objetivo é colocar no ambiente de produção, em plena operação, um serviço que acabou de sair do estágio de desenho, garantindo o cumprimento dos requisitos estabelecidos de custo, qualidade e prazo e que haja impacto mínimo nas operações da nossa organização. Então, como a gente já falou, a transição ele vai fazer dessa parte de gerenciamento de mudança. Você não está colocando ainda em efetiva operação, ele não está em efetiva operação, você está transitando do desenho até a efetiva produção. Então, já começa definindo como colocar no ambiente de produção. Então, são todos os esforços que você vai ter para colocar esse serviço em funcionamento, com o objetivo de agregar valor significativo, uma vez que ele vai assegurar que os novos serviços possam ser utilizados de forma que você vai conseguir adicionar um valor máximo nessas operações também, e a capacidade de organização de gerenciar suas mudanças, dado os serviços que venham a entrar novos ou aqueles que a gente esteja modificando de forma segura, fazendo o mínimo possível de impacto dentro da organização de serviço. Eu acho que é fácil de ver, muitas vezes, alguns de vocês já devem ter passado situações onde vocês tiveram que mudar um sistema, um processo, não houve essa transição adequadamente, vocês conseguiram perceber alguns problemas que vocês tiveram. Não é um caso raro de se acontecer, não. Pelo contrário, isso acontece bastante dentro das organizações quando você tem um serviço novo ou um sistema novo. Então, dentro da transição, alguns componentes que a gente precisa observar são o sistema de gerenciamento de configurações, São os processos, novamente, também, só que dessa vez focado na mudança, na gestão da mudança, gerenciamento da mudança organizacional, dando todo o suporte a essa transição, sempre sendo testado e avaliado, e sempre em contato com os usuários e os envolvidos, os 4 P's. E um sistema de gestão de conhecimento de serviço. Quem é para a área de gestão do conhecimento é bem comum, conhece bastante essa ferramenta, que auxilia bem na tomada de decisão e no conhecimento geral da organização como aqui focado mais no serviço. Então a transição ele vai ter uns princípios, são bastante princípios que a gente está vendo aqui, mas são princípios simples que nem precisam de muita explicação, porque eles são muitas vezes intuitivos. O princípio principal, a implementação de todas as mudanças no serviço através de um processo de transição. Ok, é o foco da transição de serviço. Melhora a integração das partes envolvidas na transição através de adoção de um framework comum e padrões conhecidos. A adoção do Agile já permite isso. Maximização da reutilização de processos e sistemas existentes. Integração dos planos de transição às necessidades do negócio, visando maximizar o valor das mudanças. Muitas vezes a gente passa por mudanças e tem a sensação de que esse valor ele é minimizado, nunca maximizado. Então, gerenciamento dos relacionamentos com todas as partes interessadas nos serviços, principalmente aqueles 4 P's, que a gente viu no desenho. Desenvolvimento de sistemas e processos para facilitar a transferência de conhecimento e suporte às decisões. Planejamento dos pacotes de liberação e distribuição, que é importante que a gente entenda que até a transição modificações poderão ser feitas e versões poderão existir. Antecipação e gerenciamento das correções dos desvios identificados na transição. Gerenciamento proativo de recursos através de várias instâncias do processo de transição de serviço.
Detecção antecipada de falhas, tentando reduzir os custos de correção. Isso é importantíssimo, e os testes vêm para isso, os testes de software estão aí exatamente para isso, para que a gente consiga identificar o máximo de falhas. Não é isento, mas auxilia bastante. E a garantia da qualidade do processo da transição de serviço novo ou operado quando ele entrar em operação. Então, para a gente definir, porque são itens que são bastante comentados dentro do ITIL, é o gerenciamento da configuração, que visa definir e controlar os componentes de serviço de infraestrutura relacionados àquele serviço, mantendo atualizadas sempre as informações de configuração. E identificando e fazendo o planejamento desses itens de configuração. De certa forma que você consiga controlar a situação dele dentro do ciclo de vida do serviço, desde que ele foi adquirido até o descarte dele. E o outro ponto também importante, que é muito comentado, e cobrado muitas vezes em concursos, em questões e em certificações, que é o gerenciamento de ativos de serviço e da configuração. Vai abranger identificação, registro, controle e verificação de todos os ativos de serviço e itens de configuração, que são os componentes de TI, hardware, software, todas as documentações, suas versões, componentes e interfaces, onde você vai ficar dentro de um repositório, de um sistema, de um banco de dados centralizado, onde você possa ter fácil acesso a essas informações. Outra parte que faz também faz parte também da transição de serviço é a proteção da integridade desses ativos. Então, ao longo do ciclo de vida do serviço, você tem que levar em consideração mudanças não autorizadas, manutenção de sistema de gerenciamento de configuração. Então, é importante que tenha esse gerenciamento tanto do ativo quanto do sistema, da configuração. Sistema de configuração, sistema de mudança. É uma fase muito importante, é um livro bastante importante e reduz e agrega um valor bem grande ao serviço.